Eu sou Viviane Beinecke, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, mulher branca, olhos claros, de óculos, visto uma blusa azul escuro e estou em casa, em ambiente com uma mesa e cadeira ao fundo. Eu sou a Gabriela Flor, eu sou doutoranda em Educação Musical pela UDESC. Eu sou Cecília Pinheiro Machado, sou doutoranda no programa de pós-graduação em música na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho escuro ondulado na altura dos ombros, eu visto uma blusa preta e atrás de mim aparecem uns nichos com materiais de escritório, uns livros e um ukulele. E eu sou o Lucas, estudante de licenciatura em música e bolsista de iniciação científica da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tenho cabelo preto escuro ondulado, uso óculos, visto uma camiseta cinza e estou no meu quarto, com uma beliche ao meu lado direito. Nós vamos apresentar a comunicação intitulada As Expressões das Crianças sobre o Projeto de Música na Pandemia, um estudo inicial. A pandemia de Covid-19 trouxe muitos desafios para as escolas, que tiveram as aulas suspensas sem perspectiva quanto à duração do isolamento social. Por isso, foi preciso elaborar materiais em diferentes formatos e com diversas possibilidades de recebimento, tendo em vista a conjuntura emergencial que evidenciou problemas de acesso à internet, dificuldades de manuseio nas plataformas digitais, falta de suporte a professoras e estudantes, entre outros. Foi nesse cenário que o Grupo de Estudos e Pesquisas Inventa a Educação Musical da UDESC remodelou e ampliou suas ações no início de 2020, incluindo espaços para pensar, elaborar, discutir e avaliar projetos criativo-musicais que pudessem ser enviados às crianças, visando promover um envolvimento significativo e criativo com a música em casa. Com o passar do ano de 2020 e o início de 2021, nós sentimos a necessidade de compreender o envolvimento das crianças com os projetos de música, o que nos instigou a refletir sobre como dialogar e fazer pesquisa com elas neste período de isolamento social. Nos embasamos em Hartmann, 2020, que reflete sobre o uso de questionário para pesquisar com crianças na pandemia e explica a importância de se pensar o que e como perguntar às crianças. Hartmann, assim como Silva, Luz e Carvalho, e Munhoz, Pascoal e Crespo, usaram questionários online para fazer pesquisas com crianças durante o período de isolamento social. Eles sugerem a colaboração das crianças para a formulação das perguntas, assim como espaço para que elas possam colocar outras questões. Os autores destacam a importância de proporcionar modos diversos de resposta, envolvendo os fazeres das crianças, como brincar, imaginar, desenhar. E relatam que estão cientes das limitações deste tipo de pesquisa, já que as condições econômicas interferem no acesso a dispositivos eletrônicos e à internet, de modo que as pesquisas não alcançaram muitas crianças. As pesquisas citadas motivaram e orientaram a elaboração de um questionário piloto, que procurou conhecer as perspectivas das crianças sobre os projetos de música enviados em 2020. E mesmo tendo passado muito tempo desde que os projetos foram enviados às crianças, nós consideramos válido elaborar e enviar o questionário para algumas turmas, para avaliarmos esse recurso como uma possibilidade de diálogo com as crianças. Nossa intenção é que futuramente a gente possa utilizá-lo de forma mais consistente em nossas pesquisas, mesmo vislumbrando a volta das aulas presenciais. O questionário incluiu perguntas que permitem diferentes possibilidades de resposta, múltipla escolha e discursivas, além de opções para o envio de fotos, vídeos e áudios. Elaborado em plataforma online, o questionário abarcou 44 perguntas organizadas em diferentes eixos: dados de identificação, as aulas de música na pandemia, questões sobre o projeto musical desenvolvido, o que a criança faria se fosse professora de música e o que ela achou de participar da pesquisa. Nós preferimos focalizar neste questionário piloto o projeto Mbiá Guarani na Escola, que foi o último enviado às escolas em 2020. Neste slide, colocamos uma imagem do início do questionário, em que aparece uma figura relativa ao projeto Mbiá Guarani e uma apresentação do questionário para as crianças e responsáveis.
Nesta comunicação, analisamos as respostas de 3 turmas do ensino fundamental de uma escola. O projeto foi elaborado em formato de podcast, com 5 episódios que abordam a cultura indígena em Biá-Guarani. Ele foi desenvolvido com base no material pedagógico produzido por Cláudia Tristão, com o objetivo de contribuir para o trabalho com culturas indígenas na educação musical e em escolas de educação básica não indígenas, reconhecendo a necessidade de incluir os saberes ancestrais que vêm sendo historicamente marginalizados, inferiorizados e invisibilizados. Os podcasts contaram com as participações de Julinho de Oliveira, que é vice-cacique da comunidade Itati e líder do grupo de canto e dança da comunidade, e de Natan Almeida Evaristo, que é professor da Escola Indígena Itati, do território indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. Cada um dos episódios abordou diferentes elementos da cultura Embiá-Guarani, o seu território, a construção e simbolismo do mbaracamirim, um instrumento musical, significados dos grafismos, esculturas, palavras indígenas e a escola, bem como suas relações com a música, aproximando os ouvintes dessa cultura e propondo também práticas musicais criativas para serem desenvolvidas em casa. Como muitas das ações pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia, que passaram por desafios e reinvenções, a utilização do questionário foi uma estratégia que encontramos para ouvir as crianças em meio às incertezas trazidas no contexto pandêmico. O questionário piloto foi enviado para aproximadamente 190 crianças em junho de 2021 e recebemos as respostas de 25 crianças, sendo 13 meninos e 12 meninas entre 9 e 11 anos de idade. Elas estudavam entre o 3º e 5º ano do ensino fundamental e todas tinham aulas de música na escola antes de a pandemia começar. Estamos mostrando no slide uma imagem de trecho do questionário com perguntas que possibilitam envio de áudio e imagem. Sobre a identificação das crianças, percebemos que a invenção de nomes motivou a participação de todas. Elas usaram nomes de personagens favoritos, cantoras, jogos e apelidos dos mais diversos. Optamos por não inserir perguntas relacionadas a gênero e raça, mas deixamos um espaço para as crianças se descrevessem como quisessem. Recebemos um leque de respostas abrangente, envolvendo características físicas, comportamentais, além de preferências pessoais em relação a brincadeiras, esportes e outras atividades. No slide, mostramos uma imagem desta parte do questionário e algumas autodescrições das crianças, como "sou tímida, mas com a música me sinto livre", resposta de Vivi, ou "sou magro, meio galego e tô crescendo rápido", resposta de Enzo. Com o objetivo de conhecer a maneira como as crianças estavam lidando com as atividades de música, incluímos questões de múltipla escolha para termos um panorama de quantas crianças acessaram podcasts, atividades impressas ou projetos audiovisuais e saber quais formatos elas consideraram mais adequados. Obtivemos respostas bastante variadas, mostrando que grande parte das crianças que respondeu ao questionário teve acesso à maioria dos podcasts e às demais atividades online. Comentando o formato podcast, uma delas falou ter alegrado a pandemia. Uma parte do questionário focalizou os episódios do projeto Mbiá-Guarani na escola. E se as crianças pudessem criar mais um episódio para o projeto, como seria? Esta foi uma maneira que encontramos para conhecermos um pouco mais seus interesses, suas ideias, e se elas consideram que alguma temática não foi contemplada nos episódios. Na figura aparece a imagem desta parte do questionário. 2 crianças enviaram a resposta em áudio. Vivi disse que faria um episódio sobre os indígenas e as cores das pinturas corporais. E Pete não mencionou especificamente suas ideias para um novo episódio, mas explicou que se sentiu honrado em ter conhecido pessoalmente o cacique do povo Mbiá-Guarani, em atividade escolar antes da pandemia. Inserimos perguntas relacionadas a alguns dos elementos abordados nos episódios, como o grafismo e as pinturas corporais, que trazem significados distintos de acordo com seus desenhos e formas.
Perguntamos às crianças se gostariam de inventar um tipo de grafismo e qual seria o seu significado. Essa foi uma das questões discursivas em que as crianças mais se manifestaram, sugerindo grafismos com significados como saúde, cura, paz e amor. No slide, nós colocamos algumas respostas e 2 desenhos recebidos pelo questionário. Um grafismo em preto inventado para simbolizar cura, com 3 linhas paralelas preenchidas por triângulos vazados, e um outro com um coração vermelho, significando amor. Indagamos às crianças o que elas acharam de ter estudado sobre a cultura de um povo indígena. A maioria das crianças respondeu positivamente, dizendo que gostaram, que consideraram um tema muito interessante. A Luana e o Enzo mencionaram que possuem avó e bisavó indígenas e que por isso já conheciam um pouco sobre essa cultura. Rafinha Gamer explicou que achou bem legal conhecer as músicas e a cultura do nosso povo ancestral, que vive tão próximo de nós. A terra indígena Morro dos Cavalos localiza-se na Grande Florianópolis, mas apesar da proximidade geográfica, o contato entre as culturas não é habitual para as crianças, como a gente pode perceber em uma outra resposta do questionário. Mila disse: diferente porque não é todo mundo que gosta dos indígenas. Nessa região, existem conflitos entre indígenas e não indígenas, especialmente relacionados ao território. A falta de conhecimento sobre suas culturas contribui para o aumento de preconceitos, acarretando conflitos e violências diversas e comprometendo o direito de viver de acordo com os seus próprios princípios, valores, crenças e organização social. Por isso, consideramos importante inserir temáticas e discussões que contribuam para uma educação musical que aborde criticamente as culturas historicamente negligenciadas dos currículos e programas escolares. Os resultados trouxeram informações relevantes sobre como as crianças acessaram os podcasts, o que pensam sobre as práticas musicais feitas em casa, suas ideias para novos projetos e como vislumbram a volta às aulas presenciais. Refletindo sobre a possibilidade de conhecer as perspectivas das crianças através de um questionário, percebemos o envolvimento das crianças nesse modo de comunicação, que, apesar dos limites, permite considerar suas ideias e também torná-las coparticipantes em pesquisas posteriores. Em relação ao formato das perguntas, percebemos que é importante oferecer a possibilidade de enviar áudios, vídeos, imagens, pois essas formas de expressão parecem ampliar a participação das crianças, proporcionando uma relação mais qualitativa com o questionário. Podemos citar também os espaços dissertativos, que trouxeram aspectos mais subjetivos sobre a relação das crianças com as aulas de música e com o projeto Embiá Guarani na escola. É necessário destacar que os dados coletados não contemplam a realidade de todas as crianças, pois a participação depende do acesso a dispositivos eletrônicos e à internet. Apesar desses limites, identificamos a importância dessa metodologia para acessar as ideias das crianças, construindo um diálogo e reconhecendo seus modos de significar as experiências musicais durante a pandemia. Muito obrigada.